Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, podem sentar. Hoje nós celebramos a festa do profeta Elias. Esta festa é própria dos carmelitas e a igreja celebra o seu martírio antes dele ser mártir. O profeta Elias foi o segundo a ser raptado por Deus. O profeta foi Enoque. Enoque, patriarca, foi o primeiro a dar culto direito a Deus. Um culto, nós vemos de Adão até Enoque, houveram várias... Tem Abel também, que soube adorar a Deus, mas um culto perfeito, à altura do bom Deus, no Antigo Testamento, foi Enoque. Por isso, ele foi elevado para o paraíso. Aí vai ser São Tomás que vai explicar. Como ele não conheceu a morte, no céu não está, no céu glorioso, então ele foi levado para o paraíso terrestre. Depois de Enoque, no Antigo Testamento, nós vamos ter o profeta Elias. O profeta Enoque é pelo temor de Deus, por esse espírito de religião. Adorar a Deus é o primeiro mandamento e é a perfeição da virtude da religião. Aí reluz no profeta Enoque, no patriarca Enoque. Agora Elias, o profeta, também, porque aconteceu que no seu tempo Israel estava em uma apostasia horrenda, talvez a pior que os judeus conheceram no Antigo Testamento. A pior. É verdade que eles irão para vários cativeiros na Babilônia, mas sempre haverão profetas que vão estimulá-los no temor de Deus, sempre. Mas naquele não. Os profetas estavam calados, muitos dos que eram fiéis a Deus haviam apostatado, adorado Baal. Foi uma apostasia horrenda, a mais sinistra. E o profeta, só na sua montanha, estava ali só a sofrer pela apostasia de Israel. E ele pensava que era um dos poucos, se não o único, que não tinha caído naquela grande apostasia. O que acontece? O profeta Enoque estabelece o culto de Deus. E o profeta Elias deplora por este culto de Deus ter sido trocado por estupidez da idolatria. Baal, até hoje é adorado por vários satanistas estupidezes, e é uma grosseria tremenda de Satanás ter se passado por este ídolo horrível e em que causa um grande detrimento da fé, obviamente, pecado contra o primeiro mandamento, e também da sociedade, porque a este infeliz eram sacrificadas crianças. Baal era uma espécie de touro incandescente feito de metal, normalmente de bronze, e embaixo se colocava uma fogueira, ele oco, e quando ele estava o metal incandescente, se jogavam crianças para sacrificar esta satânica figura. Então imagine os senhores, um povo que era de Deus, se sujeitar a semelhante grosseria, adorar um ser que não existiu nunca, e baixa essa figura fictícia, o demônio, e sacrificar os seus primogênitos, que lembremos-nos que os primogênitos são de Deus, como ele havia legislado a Moisés. E aí se entregavam seus filhos, os sacerdotes iam aos vales, acender essas fogueiras, oferecer incenso, passavam noites lá cantando, comendo e fazendo esses excessos e os homicídios. Pois então, diante desta satânica imagem, o profeta está em sua montanha deplorando, porque os mesmos que antes estavam adorando a Deus com ele, o Deus verdadeiro, depois estavam adorando exclusivamente Baal. Então ele se inflama, primeiro de indignação. Por isso ele fala, o seu lema é o zelo, eu ardo de zelo pelo Senhor dos Exércitos. Porque o zelo, no caso dele, e no caso também de outras almas, no estado de apostasia, move indignação. Não tira a misericórdia, não tira a caridade, não tira a compaixão, não tira nenhum dos atos dessas virtudes, mas indignação. E indignação qual? De ver Deus, o Deus verdadeiro, que se manifestou a Moisés, que deixou a lei, deixou a circuncisão,
aperfeiçoou o culto, deixou o sacerdócio, deixou tudo para ser adorado corretamente, ser trocado por um boi incandescente, oco, que se sacrificava as primícias deste povo que eram seus filhos. Diante desta horrenda situação, o profeta fica indignado, porque como pode ser? E diante desta indignação que ele vai se inflamar no amor a Deus em primeiro lugar e vai colocar um basta. Aí conhecida a passagem no Antigo Testamento. Ele convoca os sacerdotes de Baal a preparar o seu sacrifício. Lenha, animais mortos, e o profeta, como estava ardendo de fé em Deus, no Deus verdadeiro, manda ainda que os sacerdotes de Baal joguem água. Normalmente não se fazia isso, porque tinha que acender a fogueira. Com a água não se acendia. Pois então, jogaram água, ele vai fazer isso com o sacrifício de Deus. Perdão, padre, se equivoca. Eles fazem os seus sacrifícios, vários altares, colocam seus animais, e ele vai oferecer no altar um sacrifício a Deus também, junto com os que ofereciam a Baal, e no dele ele vai jogar água. O que vai acontecer? Os sacerdotes de Baal vão gritar, clamar, se flagelar, e Elias, com seu zelo, não perdeu o bom humor das almas que estão com Deus, dizia: grite, pode ser que Baal esteja dormindo, acorde-o. E gritavam, e o que aconteceu? Baal não ouviu porque ele não existe, o demônio não fez absolutamente nada porque Deus não permitiu, e eles ficaram ali defraudados. Seus sacrifícios no altar, bois desperdiçados, lenhas estragadas e nada. Enquanto que o seu sacrifício veio uma luz do céu que consumiu até as pedras. Estava molhado, o animal morto, ele não havia acendido fogo para consumir o sacrifício, e Deus, o Deus verdadeiro, que não precisou nem gritar, nem se espernear, nem chorar, nada dessas coisas, consumiu até as pedras do sacrifício de Elias. E a partir daí, o zelo fez com que ele pegasse a sua espada e decapitasse todos os sacerdotes de Baal. E aí começa a restabelecer o culto de Deus novamente. Israel, por um tempo, andará no caminho de Deus. Este é o homem que foi elevado para ficar junto de Enoque. E ele foi elevado em corpo, alma, sem conhecer a morte. E a tradição da igreja, justamente pelo texto que acabamos de ouvir no introito, que no dia horrível, diz, o dia do Senhor horrível que virá, ele vai reconciliar o coração dos pais, dos filhos para com seus pais. E os santos padres, Basílio, São Basílio Magno e outros padres da igreja, sempre entenderam que Elias viria e virá no final dos tempos, junto com Enoque, para converter os pagãos que restam e Elias aos judeus que se afastaram como outrora da lei de Deus, e vai trazê-los a nosso Senhor Jesus Cristo, coisa que até hoje não aconteceu. Então este homem está no paraíso terrestre. Aí os senhores vão questionar: mas padre, com tecnologias e tudo, NASA e todas essas coisas, não sabemos onde está. Pois é, um anjo, hein? Pode ser o mais fraco do coro dos anjos. O último dos anjos é capaz de esconder as coisas dos homens sem nenhum detrimento. Então, segundo a Sagrada Escritura, segundo a tradição dos nossos santos padres, que eles estão vivos e eles vão aparecer no final dos tempos. O dia horrível, quando a Sagrada Escritura se refere, é o final dos tempos, em que vai reluzir a ira do diabo contra os fiéis. Por isso vai ser um tempo de grande perseguição, e depois o bom Deus vai fazer a sua vitória final sobre o demônio e seus seguidores. Então vai ser o dia do sangue, o dia da justiça, e aí aparecem esses dois que estão no livro do Apocalipse, equiparados a dois candelabros, Enoque e Elias, que vão iluminar esses dias de trevas. Então, queridas almas, honrando principalmente o profeta Santo Elias, senhores carmelitas, mas para todos nós vivemos um tempo de apostasia horrível. E em nós a apostasia causou, é verdade que o profeta Elias também ficou meio melancólico e aflito com aquela situação, mas não se deteve nisso. Ele pegou a espada da fé. Não foi só a sua espada metálica que cortou a cabeça do sacerdote de Baal, foi a sua fé íntegra. E não foi um tentar a Deus fazendo um sacrifício, não, porque tentar a Deus ele não tentou, porque o Deus vivo ouve.
E os falsos deuses não ouvem porque não têm ouvidos, não têm boca, não têm ser, não existem. E quem está por trás deles são demônios que não podem fazer nada na presença de Deus. Diante desta apostasia que nós vivemos, só muda o tempo e o modo. Mas vem a ser a mesma cena. O catolicismo hoje jaz, eu não digo a igreja, eu digo os católicos, os membros da igreja em sua maioria, jaz traz o Baal das redes sociais. Traz o Baal da Rede Globo com as suas informações destruídas. Traz o Baal da opinião pública. Traz o Baal de um comunismo muito sutil, em opiniões políticas perversas, que mesmo em gente direita também está infeccionado desse espírito maligno. E aí tantos Baals são edificados e muitos de nós oferecemos o sacrifício do quê? Da integridade da nossa religião. E o que acontece? Com o passar do tempo, o andar dessa carruagem leva à apostasia. E por isso nós vemos cada vez mais o católico anulado, o verdadeiro católico anulado, acovardado, silenciado, por causa do quê? De não destruir os altares dos Baals que ele tem ou dentro de sua alma, ou dentro de sua casa, ou ao seu redor, que está ao seu alcance de destruí-los. Como fazer isso? Com a espada da fé. Nós não podemos pensar algo contrário ao que Deus nos disse. Não podemos. E se temos um pensamento desse, a espada da fé deve arrancar esse pensamento. Nós não podemos gostar, inclusive, das coisas que o bom Deus abominou. É o vestir, é o falar, o se comportar, e aqui entra a virtude da modéstia. Nós não podemos. É verdade que o Baal deste mundo nos seduziu, mas com a espada da virtude e da modéstia nós arrancamos esses altares e destruímos, porque assim, o Baal deve ser destruído. Se ele não for destruído, com o tempo ele fará apóstatas. E assim, no tempo moderno, tantos altares idolátricos são erguidos e nós, com a mesma fé do profeta, não temos a mesma força. Por quê? Porque não estamos participando do espírito, do zelo que deveríamos ter para com Deus. Porque ao deixar esses altares iluminados e servidos, nós roubamos o que é devido a Deus para dar a estupidezes. E isso, numa alma católica, não pode acontecer. Então, queridas almas, celebrando esse santo, vamos nos despertar do sono. A apostasia causa um letargo com o tempo. São mais de 60 anos da crise da Igreja, desde o Vaticano II. Em realidade, ela já é um pouco anterior. E com não vislumbrar nenhuma melhoria, sempre o caldo está a engrossar. As almas fiéis estão cansadas. Mas, quando estamos movidos pelo espírito de fé, nós não nos cansamos, porque nós não veremos a derrota de Deus, porque Deus não perde. E se nós estamos com Deus, nós temos que nos alegrar e na alegria da vitória de Deus repousar e perseverar no combate que é vitorioso de modo infalível. E assim, nossas almas não ficarão entorpecidas, agobiadas pelo tempo que se passa, pelas igrejas que não temos, pelos bispos que não temos, pelas autoridades que estão todas infeccionadas com seus Baals e etc. E aí cada um no seu canto, como Elias, mas só que ele viu que havia mais uns 200 e alguns que não adoraram Baal também, pouco, um resto, mas de um resto eles fizeram um povo. E assim é a esperança, porque Deus pode ter poucos, mas a vitória de Deus sempre conquista a todos, em definitiva, destruindo os seus inimigos. Então pensamos esse espírito, que é o espírito da nossa fé católica, honrando a Santo Elias, pensamos esta valentia que brota de uma fé convicta e destruamos os Baals do mundo moderno que tentam nos levar sutilmente, mas eficazmente à apostasia cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.